Bem-vindos a mais um Sacadas de Ouro podcast. O foco desse canal é na saúde física, mental e espiritual. Se você ainda não está inscrito no canal, clique aqui embaixo que tem muita informação que você pode levar para a sua família. Hoje vai ser um podcast diferente, com 3 pessoas, e vai ser um assunto muito especial, porque é sobre a violência que a mulher sofre em casa, seja psicológica, seja física. Eu tenho o prazer de receber essas 3 mulheres, Yara, doutora Daiane e a Celeste, que é promotora da Justiça. Então a gente vai começar aqui um bate-papo que, se você tem uma amiga que apanha em casa, manda depois esse podcast para ela. É um prazer ter você aqui, ó, vocês aqui, Daiana. Uma canequinha, Yara. Obrigada. Abra que eu vou colocar. Muito obrigada. Vou colocar uma aguinha que tá calor. Ai, que lindo. Olha! Nossa, que especial! Tem uma entrevista minha na Ana Maria. Que chique. Aí, maravilhosa. Amei. Eu em cirurgia, meu melhor momento. Lindíssimo. Então, acho que para começar, vamos perguntar para Celeste, né? Como é que funciona? Você é promotora da Justiça e presidente do Instituto Pró Vítima. Como essas duas funções são desempenhadas e como essa entidade atua na prática? Ai, Fernanda, adorei. Promotora da Justiça. Isso aí. Porque normalmente sempre falam promotor público e eu sou promotora de Justiça, mas da Justiça eu acho que é bem o link entre ser a promotora de Justiça e a promotora que atua à frente de um instituto que acolhe vítimas. Perfeito. Nós montamos um projeto no Ministério Público em 2018, que chamava AVARC, Acolhimento de Vítimas, Análise e Resolução de Conflitos. E o projeto ele ficou pequeno para o Ministério Público, porque toda a sociedade quis vir e trazer soluções. Apresentar, olha, eu também quero ser voluntário, eu também quero ajudar. E todas essas pessoas, elas me levaram a montar esse instituto, que aí ele é interdisciplinar. Então a gente tem a saúde física, nós temos programa de esportes, junto com a Quiropita e também no Sindicato dos Comerciários, nós damos aulas gratuitas de defesa pessoal para mulheres vítimas de violência. Que legal. Nós temos o acolhimento emocional, que é em parceria com a Faculdade das Américas, que são de 8 a 10 sessões, que não é uma terapia. O que é esse acolhimento? É um acolhimento de pessoas que estão passando uma situação de crise. Então, você está vivenciando um momento, tá aquela crise, muitas vezes isso impede você de seguir adiante, de continuar com a sua vida. Então, nós vamos trabalhar pontualmente aquela crise para que a pessoa possa continuar sendo um cidadão saudável e produtivo na sociedade. E também fazemos orientação jurídica. Nós lançamos, em parceria com a União Europeia, o site infovitimas.com.br, que é trazer na linguagem da vítima, ou seja, sem juridiquês, o que ela está passando, quais reações, isso é normal, não é normal, quem ela pode procurar e por quê. Nós temos um mapa do acolhimento em todo o Brasil, que mostra onde que eu vou procurar por uma assistência social, onde eu vou procurar por um serviço de saúde, onde fica o promotor de justiça ou da justiça, sim, afinal. Entendi, então é mais ou menos esse trabalho que a gente desenvolve. Tá, depois você vai passar todos os links, onde que te acha, onde, né, que as pessoas podem procurar. Sim. E você, Daiana, vamos falar, você é plástica, fala um pouco da sua carreira. Eu sou médica, sou cirurgiã plástica há 25 anos e atrelado à parte da violência doméstica, a gente tem um instituto que chama Instituto Daiana Garcia, que a gente acolhe essas pacientes que foram vítimas de violência doméstica e sofreram alguma agressão física, com alguma cicatriz ou alguma lesão que precisa de reparo cirúrgico. Então a gente, atrelado ao Provítima, ou até pessoas que vêm de outros lugares, podem ter esse acolhimento junto dentro do Instituto. E a gente faz a parte reparadora. Que bom. E você, Yara, conta pra gente. Você hoje é uma vítima, né? Foi uma vítima, hoje você não é mais. Graças a Deus é passado. Passado e é um passado que traz um conhecimento da gente não repetir mais essas situações, né? Não cair mais nessa cilada. Nessa cilada, exatamente. Eu sou assistente social, né?
Já trabalhei já com isso há uns 5 anos. E o que acontece? Mesmo dentro desse âmbito, eu vi muita coisa. E na época eu ainda estava com o meu agressor. E o amor, ele deixa a gente um pouco cego, né? Mas teve algumas questões e algo que fez desvendar. E passei por... Ah, tá, não tá legal, né? Tá legal, sim. É legal, fala. Isso aí. Fala o que pode a dor é falar. muita, né? Então assim, é um pouco complexo falar, mas é Você, necessário. fala o que você sofreu. Como é que foi? Já vinha uma coisa assim? Você já vinha sofrendo uma psicologicamente ou não? Ou foi uma... Eu creio que a vítima, assim, ela tem que compreender que isso começa desde o primeiro desrespeito. É algo que nós temos que entender que a gente tem que avaliar a família da pessoa, como a pessoa se comporta em família, como trata pai e mãe, trazer isso para o âmbito da escolha dela, o que ela vai fazer com aquilo. Ela vai acolher este homem como vítima, o que vai fazer, né? Eu acolhi como vítima, eu falei, não, o amor vai suprir tudo. Não, não supre, não supre mesmo, de modo algum. É o que eu comentei, não somos, existem ONGs, mas nós mulheres não somos ONGs desses homens que vêm já infantilizados ou com alguma série de traumas de família. Então, como que ele tratava a família dele? Eles tinham um relacionamento muito conturbado, era tudo muito velado, um narcisismo que permeava a família inteira. Quando eu me vi fora da situação, eu consegui enxergar melhor, né? Mas namorei, noivei, continuei, até eu sofri uma série de desrespeitos, até chegar o dia da violência em si, onde eu fui cruelmente empurrada, assim, totalmente indefesa, numa discussão banal. Eu virei as costas, eu pedi respeito, enfim. Eu virei as costas, eu só ouvi ele falando folgada, virei as costas, tava tudo bem. Era sempre assim, tava tudo bem. Algo que acontece, tá tudo bem aqui, daqui a pouco acontece algo. Morde, assopra, morde, assopra. Ele me empurrou com uma força descomunal e meu braço atravessou 2 folhas de vidro. Então foi onde eu voltei, meu braço estava todo aberto, né? Tem aqui. Olha só. Foram 295 pontos, reconstituiu tudo por dentro. E mesmo assim eu continuei, porque eu falei, não, vai ter como, vai dar jeito, a gente vai conseguir. Mentira. Né? Você é forte. E você não tá sendo forte, né, doutora? Você não tá sendo forte, você tá sendo vítima, você tá se colocando num lugar ali que não é teu. E eu quero trazer conhecimento para as pessoas entenderem e verem que a gente não precisa de alguém assim. A gente pode ser mais e buscar força e não esconder isso da família de forma alguma, como eu fiz. A gente tem que apresentar. E a rede de apoio é extremamente importante. Extremamente importante. Conta para uma amiga, né? Conta para a mãe, né? Acho que as pessoas podem ajudar Então, também. a sua família, se a sua família te julgar, você vai buscar uma rede de apoio. Não deixe de denunciar. Eu fiz isso, eu não denunciei. Denuncie de imediato, porque depois esse relacionamento não vai para frente. Não vai para frente. Ou você pode acabar morta, ou com danos psicológicos horríveis, como eu acabei. Né? O ano passado eu entrei numa depressão profunda, muito assim, que eu não desejo pra ninguém, eu não sei descrever. Eu tive outras depressões, mas eu não sei descrever o que foi que eu passei. Não sei dizer em palavras. Não sei colocar pra você, eu sei que eu não desejo que ninguém passe por isso, tá? Foi onde eu soube que a pessoa havia tido um novo relacionamento e estava casado, e procurei uma advogada para que, se tivesse como eu fazer algo para a esposa dessa pessoa não sofrer novamente a mesma violência que eu sofri ou qualquer outra coisa, que eu falei, peraí, eu quanto assistente social, quanto ser humano, em primeiro lugar, eu não posso permitir isso novamente. Foi aonde linkou a questão do Instituto Pró Vítima com a doutora Celeste, querida, que eu amo de paixão, sou muito grata mesmo, muito grata, e eu sou imensamente agradecida, e também a doutora Dayana, né, que me deu todo o suporte, que me acolheu, que me trouxe
um outro prisma de vida, assim, me acolheu como ser humano, não como aquela pessoa, porque as pessoas olhavam pro meu braço, eu via aquele pesponto e falava assim, nossa, mas o que é isso? E hoje em dia as pessoas olham pro meu braço e não falam nada, né? Então ela tirou essa questão de eu me revitimizar, ou de falar, eu caí, ou eu escorreguei. Não, hoje em dia eu tô bem. A forma como a pessoa toca na gente, na nossa alma, no nosso psicológico, como acolhe a gente, trata a gente, como eu fui acolhida pela doutora Dayana no dia da cirurgia, foi um divisor de águas na minha vida. Com certeza. Porque é isso que eu faço quanto assistente social, né? A gente não revitimiza ninguém. Então, para mim, é de extrema importância o trabalho do Provítima, esse acolhimento. As pessoas têm que procurar, sim. Perfeito. Vive sem homem, sim. E nós somos mulheres, nós somos muito fortes. E o Instituto Dayana Garcia, para mim, foi imprescindível na minha vida. Eu só tenho a agradecer de verdade. Doutora Dayana, como que começou esse contato com a Celeste, assim? Vocês já se conheciam? Como é que foi que... A gente se conheceu em um evento. O Instituto nasceu há uns anos, acho que desde 2006. Eu já fazia cirurgias reparadoras em pessoas vítimas de acidente da estrada, da Dutra, da Fernão Dias. Ah, que legal. Isso é o meu lado social que eu gosto. Dentro da medicina é o meu lado social. E sempre gostei de fazer uma parte assistencial dentro da medicina. Eu falo que eu agradeço muito a Deus por ser médica. Acho que era tudo que eu queria na vida. Então eu dou um pouco do meu tempo. Então fazer uma parte assistencial eu já gostava. Aí quando eu conheci a doutora Celeste, eu mesmo uso as palavras dela, ela é uma pessoa muito querida, muito humana. E ela tinha o Provítima, e daí surgiu essa união entre as duas, porque eu faço a parte final de tudo aquilo que ela começa com a pessoa. Então chega um ponto, de repente, que o Instituto não pode fazer a cirurgia restaurativa, e aí eu faço. Então o Instituto mesmo surgiu lá atrás, e agora ele tem um nome, e a gente acaba que cuida mais das pessoas vítimas da violência doméstica. Que bom. Celeste, você é idealizadora do Infovítimas. Como essa ferramenta pode ajudar uma pessoa a poder identificar que foi vítima de algum tipo de crime e como proceder nesses casos? Bom, você está na sua casa e você sente um desconforto. Você não tem certeza se está sendo vítima, porque isso é o que a Yara acabou de contar pra gente. Olha, ele vai mudar, eu estou sendo forte. Não, a primeira coisa aí, a Celeste, promotora de justiça, é cortar no início. A pessoa não vai mudar, você tem que seguir adiante. A segunda, o Infovítimas, ele é uma ferramenta que foi desenvolvida inicialmente na União Europeia, porque as vítimas, elas não têm informação. Primeiro que ela não consegue se identificar como vítima, dependendo do caso, principalmente se for violência psicológica. Então demora muitos anos, a pessoa começa a ter sintomas físicos, né? A Yara narrou que ela começou a ter depressão, é um sintoma físico, o corpo reclama e a pessoa não sabe por que ela não está dormindo bem, por que ela tem ataques de ansiedade. Então ele traz toda essa explicação, passo a passo, para que a pessoa possa, nossa, será que eu estou num ciclo vitimizatório? Aí ela diz, estou, e agora? Com quem eu posso contar nesse momento? Né? Porque no caso da violência doméstica, que é o foco desse programa, a vítima, o agressor, ele, via de regra, ele isola a vítima do mundo. Então, primeiro isola dos amigos, da família, e quando a pessoa vê, ela está sozinha, ela não pode contar com ninguém. Exatamente. Daí que surge essa questão do Instituto, deles poderem ter um apoio, alguém para quem contar. E essa reconstituição dessa rede, que toda pessoa tem ao longo da vida, mas que ela some. Aí ela vai voltar a procurar a família, os amigos, e vai fazer novos amigos, novas amizades, se dedicar a outros interesses. Por exemplo, nós temos uma parceria com o Sebrae, que é para mulheres vítimas de violência se dedicarem ao empreendedorismo. Então, é feito um curso de capacitação. Ao final, essa mulher tem direito a um crédito, a juros simbólicos, para que ela possa retornar ao mercado de trabalho. Porque o ser humano, ele é corpo, mente e alma. E acho que o objeto desse programa é justamente
tratar da saúde física, da saúde emocional, da saúde espiritual das pessoas. E trazendo as pessoas de volta para esse ciclo, eu falo assim, por que eu vou frequentar uma aula de defesa pessoal? Acima de tudo, pela sua autoestima. Você vai começar o curso de uma forma e você vai acabar de outra. A sua postura, a sua forma de entrar nos lugares, você não vai chegar se encolhendo porque você foi vítima, não. Você vai se libertar. A sua deusa interior, ela vai aos poucos sendo resgatada. Todas as mulheres têm. Isso, o que a gente faz? Na verdade, é um trabalho de resiliência. Você aciona ferramentas que as pessoas próprias possuem e essas ferramentas que fazem com que ela própria retome o protagonismo da sua vida. Então, não vai ser a Celeste que vai ajudar, não vai ser a doutora Daiane que vai ajudar, não vai ser a Yara como assistente social que vai ajudar, não. É a própria pessoa que vai se ajudar. Ela pode ter ajuda nesse ciclo. Então, primeiro, sair da ignorância, não saber que é uma vítima. Esse é o ciclo 1, que a gente chama no ciclo vitimizatório de fase do enlutado. Você está em luto, você nega. Você está em um estado de negação. A segunda fase é a fase da misericórdia. O que é a fase da misericórdia? Muitas vezes isso é interpretado equivocadamente, que você tem que perdoar o seu agressor. Não é isso. Você tem que se perdoar, porque a vítima, ela se culpa por ter sido vítima. Exatamente. O que ela fez para ele se comportar assim comigo? Porque, assim, de fato, eu mereci ser xingada de gorda, eu mereci, porque eu estou mesmo fora de forma. Não, assim, esse senso de estética não existe. Isso é um padrão imposto pela sociedade, por exemplo. Então, ela se perdoa. Quando ela se perdoa, ela consegue se preparar para a próxima fase, que é a busca da justiça. É claro que a gente fala, denuncia o quanto antes, mas nem sempre a vítima está preparada para já chegar e fazer uma denúncia. E isso pode ser extremamente traumático. Ela chegar e, principalmente, se for recebida por profissionais que não tiveram uma capacitação adequada em conversar com uma vítima. De saber que você tem que fazer uma escuta sem julgamento. Isso eu estou falando profissional, delegado, promotor, juiz, mas também você como amigo. Porque muitas vezes você é a tábua de salvação daquela pessoa. A pessoa chega, te procura, pede ajuda. E você fala, não, mas por que você foi sozinha na balada? Por que você... Não, você tem que ser amiga e falar o que aconteceu e como eu posso te ajudar. Essas são as perguntas básicas. Porque a segurança pública ela é um dever do Estado, mas também da sociedade. Nós nunca vamos acabar com a violência enquanto a sociedade não se empoderar dessa temática e começar a exercer esse companheirismo, esse dever de solidariedade. Por exemplo, você está no cabeleireiro, você vê o namorado chega e começa a agredir. Eu estava numa live e me perguntaram isso ao vivo. Eu falei assim, olha, você tem que chamar a polícia, você tem que se oferecer para ser testemunha. Você não pode deixar a vítima sozinha com a própria palavra dela contra o mundo. Verdade. Então você tem que sim que se meter. Ninguém está pedindo para ninguém ser herói, mas você faça o que gostaria que fizessem com você. E depois da fase da justiça, só para encerrar, é a fase então que há a reconciliação e que a pessoa se reintegra na sociedade. Muito bom. Se eu puder pegar um gancho sobre isso, que ela fala é muito importante. São 2 pontos que tem muito a ver, eu vejo na parte médica, primeira coisa é fazer o diagnóstico. A pessoa ela não consegue fazer um autodiagnóstico de que está sendo agredida ou está sofrendo uma violência psicológica. E é muito difícil, porque o agressor ele isola a vítima dos familiares, dos amigos, etc. E começa a culpá-la por tudo aquilo que ela está vivendo e por ele fazer assim. Então, e aí a pessoa entra num ciclo, porque ela não tem o diagnóstico de que aquilo é uma agressão contra ela. E aí, essa primeira fase que a doutora falou, quando ela tem um nome, um diagnóstico, aí ela busca pelo tratamento. E aí começa a sair do ciclo, que também é difícil, porque o agressor tenta buscar de volta. Então, esse perdão da própria culpa
É muito importante, porque demora e é muito difícil, porque o mais forte, que né, naquele momento é o agressor, vai arrastando o mais fraco, sempre para perto dele. E aí a rede de apoio vai te trazer todo esse... Tipo, a pessoa às vezes incomoda os amigos falando, e não sabe muito bem, porque ela sempre volta. Aí o amigo fala, mas voltou... O próprio amigo culpa, aí a pessoa acaba ficando cada vez mais no limbo. Então, é o que ela falou, se o amigo puder falar, epa, tem alguma coisa errada, nunca foi assim essa pessoa, se tá assim, vamos trazer ela de volta, a sociedade... Vamos ajudar, né? Porque é Sim. um sinal, né? Como é que fazer o você decidiu? Você falou que se machucou, ainda você continuou. Continuei mais 3 anos. Depois que a doutora operou? Não. Isso foi foi tudo antes. Isso foi... Vamos fazer 6 anos isso, agora em novembro. Foi 16 de novembro, não esqueço. A primeira cirurgia foi há 6 anos. Eu conheço a doutora há 1 ano. Então, eu continuei. Eu casei em 18, em março. Foi 8 meses depois, né? Assim, e quando que te deu? Falou assim, agora chega, vou embora... Eu já tive alguns agora chega, mas eu perseverava, que eu falava assim, não, eu casei, eu fiz tudo correto e eu quero continuar e dar conta de tudo isso daqui. Porque eu sou uma mulher forte, eu fui criada pelos meus bisavós, né? Perdi meus pais cedo. Eu falei assim, eu vou conseguir, eu vou transformar, vai ser... O amor vence. Não esse tipo de amor. Não é esse tipo de amor. Esse tipo de amor não vence de forma alguma. O insight que eu tive maior, eu até lembrei vindo pra cá, que assim, a minha ficha caiu muito, foi quando eu assisti uma série na Netflix que chamava Mind, M-A-I-D. Mind. Eu assisti aquilo e tem uma cena que dói falar. Ela sai de casa com a filha pequena, não sei se vocês já assistiram. Já assistiu, doutora? Não. Ela volta, assim, tem uma cena muito clássica. Ela tá deitada no sofá, ela vê o agressor dela, a bebezinha dela, e ela teve que voltar para aquela casa porque não tinha como. E ela vai entrando para dentro do sofá e ela foi entrando. Aquela cena é de uma grandeza que eu falei, era isso, eu queria sumir. Eu queria sumir, eu não queria passar mais por isso, porque eu não sabia como ia estar a situação. A pessoa chegava do trabalho e estava tudo perfeito, estava tudo lindo. Nós tínhamos um gato e eu continuo com os gatos, né? Graças a Deus foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu recebia, eu falava, o papai chegou, criando um ambiente, porque aquela pessoa não teve aquilo. Mas são pessoas dissociadas de tudo, que não sabem receber amor. Não sabe, E a gente tem essa benesse de querer dar o amor. Verdade. E eles também, dessa forma, nos adoecem, fazendo com que a gente viva nesse ambiente tóxico. E em algum momento a gente fica à mercê daquilo e se torna aquela coisa cíclica e tóxica, que dói muito. Isso é tanto desagradável para nós que estamos vivendo aquilo, quanto casal, quanto seres humanos. Então, é o que eu falo, não tem que continuar. O primeiro insight que tem, o primeiro socorro que derem, e se fosse uma agressão física, seria fácil, porque a gente enxergaria na pessoa, né? O duro que é uma agressão moral. E a pessoa tem que narrar. Né? Vai minando. Ela falou de filme, eu tenho o Bom Dia Verônica, que fala muito sobre a agressão psicológica. E ninguém vê. E aparentemente é tudo ok. Mas a psicológica está completamente abalada. E é isso. E o meu não foi, o meu não foi só a questão do braço. Tinha a agressão psicológica, tinha a agressão moral, patrimonial. Assim, as 5 agressões eu sofri. Você saindo, você tirando, é como se fosse uma grande lupa depois que você sai daquilo. Você fala, nossa, como eu consegui passar por isso? É o que a doutora trouxe. Nós não somos heroínas. Não, nós não nascemos para viver isso. Não, a gente não pode ficar assim. A gente não deve permanecer nisso. E assim, a família do seu cônjuge pode acobertar algumas coisas. Mas você prefere ficar com ele assim ou não ter marido? Não, prefiro não ter marido. Opte por não ter marido. Opte por não ter marido e não viver isso. Porque respeito e dignidade, para mim, é o princípio de tudo.
Então, hoje em dia, se não teve, eu vejo algumas situações, eu noto algumas coisas, eu antes de me perguntarem, eu já falo. Eu abro um espaço para falar, eu procuro. Perfeito. Doutora Daiane, como curar as marcas internas de uma mulher agredida física e moralmente? Excelente pergunta. Fisicamente é mais fácil, mas internamente é muito autoconhecimento, muito fazer terapia, entender que aquilo não é da pessoa e entender que ela não vai mudar o outro e ter uma força espiritual, uma força emocional muito, muito grande, se resgatar, lembrar da própria infância, dos próprios princípios e saber de separar o que é o agressor, o que é a pessoa e aquilo que viveu. E tudo bem, e é muito comum quando a pessoa às vezes vive uma situação de violência, ela não tem uma facilidade de diagnosticar e de aceitar que aquilo foi, então ela volta tentando ajustar as peças, que é mais complicado. Então, como curar diagnostica precocemente que aquilo é um problema e já busca o tratamento, vai para o outro lado. Perfeito. Doutora, o que você acha assim? Você falou que tem uma lei para ser aprovada, né? Conta aqui pra gente chegar lá no Lira que você já falou. Então, é um recado especial e carinhoso para o nosso presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Nós estamos vivendo um momento muito delicado no nosso país, né? Por exemplo, nós temos as vítimas do Rio Grande do Sul, já tem mais de 157 mortos, 17 mil pessoas desabrigadas, isso atingiu 199 municípios do estado. E nós temos, para ser aprovado desde 2022, o Estatuto da Vítima. O que é o Estatuto da Vítima? Ele é uma imposição, em primeiro lugar, da ONU, Organização das Nações Unidas, pela Resolução 4034 de 1985. Ou seja, o Brasil ele está 40 anos atrasados em matéria de proteção daqueles que sofrem, das vítimas. Nós não temos políticas públicas eficientes, é por isso que eu tenho um instituto, a Daiane tem outro instituto, a Yara, ela ajuda como assistente social, por quê? Nós precisamos dessa lei que cuide das vítimas, de crimes, que era o que a gente estava tratando até agora, mas também de calamidades públicas e desastres naturais. Nós não podemos, a cada nova tragédia, nos mobilizarmos enquanto a sociedade, isso é muito louvável, mas isso não é um planejamento, não existe uma política continuada. Nós tivemos há pouco tempo atrás, em 2022, foram as enchentes na Bahia, depois seguido Teresópolis, no Rio de Janeiro, Mariana, Brumadinho e agora o Rio Grande do Sul. Um país que tem proporções continentais, não ter um estatuto que cuide da vítima, dos seus direitos, direito à informação, é o número 1. Você é vítima, perdeu tudo, ficou sem moradia, não tem o que comer, não tem o que beber, não tem mais documento, perdeu familiares. Ou seja, você precisa de tudo, basicamente tudo. Qual foi o planejamento que o Estado fez, apesar da Constituição colocar que a União Federal tem que fazer um monitoramento contínuo e preventivo de calamidades públicas? Qual é a lei que protege contra isso? Nenhuma. Nós não temos lei. Outra coisa, tá? Vocês veem bilhões sendo destinados. Isso significa o quê? Que bilhões não vão ter nenhum controle de gasto público. Nós não vamos ter procedimentos licitatórios, nós não vamos ter nenhum tipo de planejamento a curto, médio e longo prazo. Nós não temos uma política pública de gerenciamento de situações de crise. Isso é muito grave. É muito grave. E o Brasil, ele está atrás de todos os países. Não é assim em Portugal, não é assim na Espanha, não é assim na Argentina, não é assim no México, nem no Chile. Todos já legislaram, estabeleceram seus estatutos. Então, rogo para que seja colocado, pautado em plenário, já que já está pronto o relatório,
que é do deputado Gilberto Nascimento, para a votação em plenária. A sociedade precisa do legislativo. Que bom. É. Doutora Adélia, o que você estava falando para a gente aqui que você contou que tem 2 tipos de... Os excitatórios e os inibitórios. Isso, conta isso. É difícil de te contar, me faz uma pergunta muito específica. Mas... Não, que você falou da cabeça da pessoa, se ela bebe... eu falei que às vezes a gente não sabe se a pessoa ela é bacana ou não é bacana, e que umas pessoas bebem e ficam muito agressivas quando bebem, outras pessoas bebem e ficam muito emotivas, porque nós temos os neurônios excitatórios e os inibitórios. Perfeito. Quando a pessoa usa álcool, ela inibe os inibitórios, que é toda aquela parte social que eles fazem, então ficam só os excitatórios, que é exatamente quem a pessoa é. Em resumo... Vamos dar bebida para as pessoas para saber como elas são. Mais ou menos isso. Então, como ela se comportar quando tá bêbada é a personalidade Real. profunda dela. Essa conversa de que bateu porque estava bêbado justifica. A pessoa tende a ser mais agressiva. Tanto que quem não é agressivo fica mais meloso, mais dengoso. Outros só vão dormir, outros ficam calados. Sim. Essa é a... Mas a pessoa continua sabendo o que está fazendo. Continua sabendo o que tá fazendo. Ela não fica Talvez em dissociada. menor grau, mas sabe o que tá fazendo. E... Isso, acho que era isso. Acho que era isso. Yara, o que mais que você pode contar? Eu creio que existam... Você tem amigas que já passaram por isso? Tenho amigas, eu não sou uma pessoa de muitos amigos. Tenho poucos, mas são maravilhosos. Mas eu tenho amigas que passaram por isso. Eu tenho uma amiga recente que ela passou por isso, assim, há uns 10 anos atrás. Olha a crueldade do narcisista, né? Narcisismo não é moda, gente. Isso já existe há muito tempo. Verdade. Né? Os histriônicos também são terríveis. Mas o cara voltou, encantou ela novamente e deu o golpe mestre de acabar com ela. Não foi violência física, mas foi psicológica e assim... Estelionato amoroso, né? Exatamente. Sentimental. Ele falou assim, não, peraí, então vou te dar o troco. De uma crueldade, assim, absurda. Então, o que eu posso trazer, assim, são 2 alertas. Tanto essa questão dos jogos, que isso está encoberto, isso vai vir à tona. Esses jogos online, tanto para crianças quanto adolescentes, adultos, existem famílias que estão acabando por conta disso. Existem mulheres sofrendo dentro de casa porque o marido fica extremamente agressivo. Aí eu não sei, um psiquiatra, um psicanalista, um psicólogo vai explicar melhor sobre, mas eu sei do que eu vivi, era um inferno. E prestar muita atenção nisso, não deixar que o filho da adolescência para a vida adulta continue com essa questão dos jogos. E isso ninguém fala, isso precisa ser falado, isso precisa ser trazido à tona, porque deixa a pessoa... É um vício, e como todos os vícios, as pessoas correspondem da mesma forma. Você não pode falar do vício, porque você é a pior pessoa do mundo, ou você apanha, ou você é ofendida. Bom, um alerta é esse sobre os jogos online, seja eles qual forem. Isso é muito sério. Eu não sei em que tempo isso vai vir à tona, de falar, chega. Porque é um mercado que cresceu muito, né? Mas assim, se a pessoa não tem condição, ela não deve jogar. Eu conheço uma pessoa assim, muito influente, não posso dar nomes, mas assim, que tem uma família linda, mas ele tem uma sala no tamanho do estúdio, com muitas telas, e ele joga assim, e ele trata a esposa e os filhos igual um lixo. E a família é totalmente destruída. É uma coisa... Né? É uma coisa absurda. Eu acho que é um processo que a gente está passando de desumanização. Exato. E tudo, né? E essa assim, falando agora um pouco do lado do agressor, é possível sim que o agressor ele tem solução, mas isso você tem que despertar nele uma empatia. A doutora Daiane sabe que a empatia na neurociência fica aqui na amígdala, e se descobriu que ela pode sim ser estimulada ao longo da vida. Então tem muitos criminosos que você entende que não tem solução, mas tem sim, mas essa solução é com um banho de sociedade, não vai ser se isolando em um quarto. Então tira o seu filho dessa bolha. Exato. Leia o livro A Geração do Quarto,
que traz esse fenômeno e quanto isso está nos tornando menos humanos, menos sociáveis, incapazes de estabelecer uma conexão com o outro. Porque o que nos define como seres humanos é literalmente a sociabilidade. Então, nós estamos aqui num processo de conexão umas com as outras, estabelecendo esse pra. Então, eu não estou falando comigo mesma, dentro de um quarto, sozinha. Sim. Uma outra questão que eu quero deixar aqui muito bem claro para as mulheres. Entender o quanto, depois de todo esse histórico de violência, nós ficamos dissociadas. Eu estou usando muito essa palavra, mas é verdade. No meu processo terapêutico, minha psicanalista, aliás, ela disse assim, entenda. Eu falei assim, eu me sinto como se eu tivesse desconfigurada. Foi como eu cheguei na clínica da doutora Dayana. Eu me sinto como se eu tivesse desconfigurada. O dia que houve a conexão com o projeto, o Instituto Pro Vítima, eu estava num estado deplorável. Se eu parasse, eu ia desmontar. Então isso é muito angustiante, muito angustiante mesmo. E eu sei que existem mulheres, dói saber que existem mulheres, seres humanos, pessoas passando por isso. Isso, assim, me causa uma angústia muito grande. Por isso que eu venho à tona, dou minha cara a tapa, mostro meu braço, falo mesmo, porque precisa. Você, mulher, se sentir assim é normal. Porque é como se a gente tivesse um tesouro, vamos supor, um pacotinho de ouro, moedinhas. Você vai entregando aquilo para quem não merece. Você está colocando todas as suas moedinhas ali. É como se tirassem tudo de você. Depois você vai fazendo todo o trajeto de volta. Aliás, de volta não. Você vai conquistar um novo trajeto. Se reconciliando com você, com a sua família, com a sociedade, se enxergando novamente. Porque ou é só ele, ou a família vai acabar com você se deixar. E é importante, como a doutora trouxe, a questão do pró-vítima, de te dar ferramentas de como você utilizar aquilo. Eu tive essas ferramentas. Eu tentei trazer a questão da empatia dele. Ele teve tratamento, nós passamos por tratamento, porque eu sou assistente social e eu estava numa ONG, e mesmo assim não quis. E hoje você sabe que ele está casado de novo? Tá casado novamente, tá morando fora do estado de São Paulo. As pessoas que conheceram a gente até se assustam, falam assim, mas como assim? Não pelo fato de separar, mas como que essa pessoa tá tão longe assim? Aí eu falo pra você, não existe pessoa mais amorosa, mais carinhosa do que um narcisista procurando um lar. E assim, como eu falo, a família é totalmente manipuladora e totalmente permeada por narcisismo forte. Então, assim, tem o filho tesouro, tem todas essas características que tem dentro do narcisismo, é aquela família, né? Foi minha família uma época, eu tive muito respeito, muito carinho, mas assim, o que tem que ser dito, tem que ser dito. Então, assim, e boa sorte pra pessoa que tá casada com o presentinho de Deus. Graças a Deus não sou mais eu e é isso. Mas assim, a mulher tem que entender que ela fica perdida, ela fica desconfigurada e tem que se reconfigurar e passar por processo terapêutico, sim. Não pode deixar. Tem que saber que foi vítima. Tem que saber e buscar compreender. alguma coisa, se livrar dele. Sim. Vocês têm uma porcentagem, assim, 10 pessoas te procuram. Quantas que aceitam tratamento? Quantas que voltam? Tem alguma... Então, nós iniciamos esse trabalho um pouco antes com a FAM, durante a pandemia. E aí foram 4.000 pessoas, nós até publicamos um estudo. Aí vítimas, não só vítimas de violência doméstica. Tá. Né? Então, foi um trabalho de abrir as portas para a sociedade, estava tudo fechado, literalmente. Defensoria pública não existia, serviço público não existia. E a gente abriu essa portinha e veio essa demanda imensa. Caramba. E tem até as professoras, que é a professora Jônia Lacerda e a Shirley Luzak Zufan. A professora Jônia, ela é psicóloga hospitalar. Então, o que a gente fez? A gente adaptou um protocolo de pessoas com câncer terminal para trazer esse novo protocolo que é nosso, que é para tratar de pessoas em situação de crise. Então, não é um processo terapêutico que nós fazemos. Quando termina, as pessoas que têm outras questões para serem trabalhadas, elas vão, mas é algo muito mais para você resgatar a pessoa já.
algo muito mais concentrado Isso é bem importante. para poder. Aumentar a autoestima da pessoa, né? Porque senão isso. Tirar, se ela volta. É porque Ela volta a dependendo poder da ficar, abordagem né? terapêutica, a pessoa pode ficar a vida toda fazendo terapia. E não que isso seja algo ruim, mas a pessoa ela não pode se isolar do mundo fazendo terapia. Não. Então é acolhimento emocional e não terapia que a gente faz. E se vocês procurarem, tem esse estudo na revista que foi publicada na Itália de Covid, emergência de saúde, e tem exatamente qual sintoma, se era depressão, se era ansiedade, se era raiva, o que era e qual foi o trabalho que foi feito com cada uma dessas pessoas. Você tem uma dedicação e é referência na correção de traumas faciais e ptoses palpebrais, né? Isso. Essas são essas principais cirurgias realizadas em vítimas corporais pelas... Eu tenho dois livros sobre ptose palpebral. É uma técnica que eu desenvolvi com uma sutura com formato de 8. E isso diminuiu em 85% a incidência de recidiva nos pacientes que tinham ptose palpebral. E a ptose palpebral ela pode ser hereditária, pode ser congênita, pode ser também adquirida por trauma. Então, a correção da ptose palpebral era sempre uma cirurgia que levava 30% de recidiva nas técnicas tradicionais. E com essa técnica a gente diminuiu para 5%, que fica dentro de um índice de recidiva para qualquer cirurgia do corpo. E o que é ptose palpebral? Ptose palpebral é a queda da pálpebra superior. Mas quando isso ela não abre. Com o tempo, né? Com o tempo, velhice e tal. Pode ser senil, que é com a idade, que vai tendo uma frouxidão. Às vezes a pessoa coça o olho, assim, por exemplo. Então ela rompe o músculo e o olho cai. Pode não cair inteiro, mas cai a metade. Também é ptose palpebral. Pode ser uma alteração genética, pode ter nascido assim. Pode ser um defeito do nervo, um defeito do músculo. E aí a gente precisa, então, levantar a pálpebra acima da pupila, pelo menos, porque senão aquele olho leva à cegueira. Por não entrar a luz, leva à cegueira. Então, a gente não pode deixar a criança com ptose palpebral. O adulto também não, mas principalmente a criança. Então, essa é uma tese que eu fiz e eu gosto muito dessa área. Na cirurgia plástica faço outras cirurgias também, mas a cirurgia de reconstrução de órbita, de ptose palpebral, eu gosto bastante. Interessante. Deixa eu achar agora mais uma pergunta. Quem mais quer falar? Até o jeito de coçar o olho, sabe que não pode, né? Quando vai coçar o olho, tem que coçar assim. Eu coço tudo errado. Eu também. Não pode. Aprendemos hoje. Ou se for coçar, tem que ser muito suave aqui, com o dedinho. Se passar o dedo assim, pronto, pode ter ptose palpebral. E não é tão raro. A pessoa dorme bem, principalmente às vezes a pessoa fica com um pouco de alergia, dorme coçando o olho, amanhece no outro dia com o olho baixo. Deu ptose palpebral. A gente lá tem que corrigir. Ô Celeste, o Provítima também tem uma atuação muito forte com refugiados? Nós estamos trabalhando bastante com os refugiados afegãos. Nós estamos ajudando eles a obter uma documentação, porque, por exemplo, você chega no Brasil, pede refúgio, o Brasil tem a fronteira aberta. Só que não tem nenhuma política para receber essas pessoas. E os afegãos, eles têm uma característica, porque lá não tem nem sede da ONU por conta da questão das mulheres, que eles proibiram qualquer trabalhadora. No Afegão, ele é o último país no mundo em matéria de equidade de gênero. Aí a ONU se retirou do país. E no Brasil a gente também não tem nenhum consulado, não existe. Então eles vêm, eles são formados, querem continuar o estudo, tem químicos, tem médicos, tem pessoas altamente especializadas que estão sendo levadas para trabalhar como caixa de supermercado, em açougue. Que legal. Não é legal, porque não tem uma tradução de documento. Não tem documentação, mas eles estão trabalhando em áreas, né, que não tem nada a ver. Então, assim, isso, com o passar do tempo, isso fere a dignidade da pessoa humana, porque ela se preparou, teve uma formação para trabalhar com determinada área. Claro que a vida tem adaptações, mas esses desníveis muito grandes, isso não faz com que eles sejam integrados à nossa sociedade. E a integração social é um direito da pessoa refugiada.
Eu, quanto assistente social, eu já vi alguns refugiados também, assim, já formados, como a doutora disse, vendendo, trabalhando como ambulante. Todo trabalho é digno, óbvio, mas o que isso traz para ele, né? Eu ficava refletindo sobre, olha a importância de realmente você usar o seu dom em serviço do outro. Verdade. Eu acho que isso também traz para você, doutora, um sentido de vida muito grande, né? Assim como para a doutora Daiane também. Eu acho que eu sou a que mais recebo nessa interação. É. A pessoa que ajuda, na verdade, ela que é a mais ajudada, porque isso traz uma satisfação, um sentimento pessoal, é algo que não tem preço. Verdade. E é muito importante isso. É muito importante a gente ter esse acolhimento, ter esse olhar. Isso faz toda a diferença no mundo. Mesmo que for o pouco, que para alguns pode ser pouco, mas já a gente não sabe. Eu já vi causar impactos absurdos na vida de pessoas, assim, é fenomenal. É lindo. Assim como foi na minha. Perfeito. Para a gente terminar, deixa uma mensagem. O que você quer deixar para quem nos assiste? Pode olhar naquela câmera ali e falar. Essa aqui, né? Desculpe. Bom, queria agradecer. Foi uma hora maravilhosa que eu falei com vocês. Parabenizar a Fernanda por esse programa tão importante, que traz informação para as pessoas. E tentar despertar um pouco. Seja você também um agente de transformação social. Não precisa muito, não precisa ter dinheiro, não precisa de nada. Você só precisa se importar com a pessoa que está ao seu lado. Se cada pessoa fizer um pouco para ajudar a vida dos outros, nós teremos uma sociedade mais sadia, mais saudável. Bom, quem quiser procurar o Provítima, o nosso site é provitima.org. Nós estamos nas redes sociais, Instagram @provítima. O e-mail é o nosso principal canal de comunicação, porque ali nós podemos selecionar que tipo de voluntário pode atender o seu caso. Por exemplo, você precisa de ajuda. Mas, primeiro, essa ajuda, que tipo de ajuda seria? Então, naveguem primeiro pelo Infovítimas e percebam que tipo de ajuda que você gostaria de ter. E nós encaminharemos a sua demanda para o voluntário que tem um perfil mais adequado para atendê-lo. Muito bom. Doutora Daiane, pode deixar. Faço as palavras da doutora Celeste as minhas. Também te agradeço muito pelo podcast, pelo convite. Muito prazer ter a Yara, que eu já conheço, a doutora Celeste, aqui. Muito gostoso. Eu acho que se eu pudesse deixar uma mensagem, eu vou me basear naquilo que eu senti quando o Instituto Daiane Garcia nasceu para as vítimas de violência doméstica. Eu senti muitas pacientes me dizerem que tinham uma amiga de um nível social alto que passava por isso e que talvez ela nem soubesse que aquilo era uma violência doméstica. Então, eu acho que a mensagem é: se você acha que tem alguma coisa estranha no seu relacionamento, é porque tem alguma coisa estranha de fato. Olha pro lado, conta para alguém, ou procura uma pessoa, uma terapeuta, uma psicóloga especializada no assunto, conversa sobre isso com ela, porque antes que a coisa piore, porque a chance de piorar é grande. Perfeito. E você, Yara? Bom, a frase que eu quero deixar, ou uma reflexão. Como a doutora falou, se tem algo estranho, realmente tem algo estranho. Não ache que você é louca, porque você não é louca. Não deixe cuidar do seu patrimônio. Você não sabe isso, você não sabe aquilo. Nós sabemos, sim. Nós somos inteligentes. Nós, mulheres, nós somos feitas para disseminar muito conhecimento, assim como todo e qualquer ser humano. Mas, assim, se empodere, tenha conhecimento, busca saber das coisas, porque informação tem de monte e não tenha medo. Não tenha medo, enfrenta tudo que tiver que enfrentar. Ser forte e corajosa. É isso que eu tenho para dizer. Que bom, adorei, meninas, foi assim, uma tarde muito, assim, você aprende, né, que muita gente não sabe. Poxa, com o Google você bota lá, violência doméstica, vai aparecer um monte de coisa, né? Então, acho que a gente tem que
que procurar ajuda se está sofrendo algum tipo de transtorno. Então é isso. Chegamos ao fim de mais um podcast. Se você gostou, deixe seu like. Se quiser mandar uma mensagem para a Celeste, para a Yara, para a doutora Daiane, pode mandar que a gente responde. Até a próxima.